Ele permitiu que a vítima escrevesse uma carta para sua família com seus últimos desejos e também seu testamento. E depois ele continuou aterrorizando a família com ligações sádicas que diria muitas coisas sobre o destino da vítima. Este criminoso calculista e sofisticado, como era considerado pelos agentes do FBI e pela polícia, mal sabia que nesta carta foi a única evidência que a polícia encontrou que o colocaria na cadeia. Sejam bem-vindos ao canal Conspirando os Fatos, eu sou Rafael Zulian e hoje eu trago para você a história de Sherry Faye Smith e Deborah Hemmick, que foi um caso que, segundo agentes do FBI, foi um dos mais sádicos da história dos Estados Unidos. Mas antes, não se esqueça aí de se inscrever e dar aquele apoio para o canal Conspirando os Fatos para a gente continuar com os vídeos. Sherry Faye Smith tinha toda a vida pela frente. Ela tinha 17 anos e estava a 2 dias de sua formatura do ensino médio, que é o colegial. Ela mesma tinha sido convidada a cantar o hino nacional durante essa celebração, mas infelizmente no dia 31 de maio de 1985, por volta de 3h30 da tarde, seu destino e de sua família mudou completamente. Quando ela voltava de um shopping center que estava encontrando seu namorado Richard, ela parou o carro na entrada da casa, bem na caixa de correspondência, que fica mais ou menos a uns 200 metros do portão da casa. Seu pai estava trabalhando dentro de casa e ele mesmo a viu chegando. Ele a viu parando o carro e saindo do carro para pegar a correspondência. Depois ele continuou trabalhando. Passaram-se uns 10 minutos e o pai dela percebeu que Sherry não tinha entrado em casa. Então ele começou a ficar muito preocupado. Logicamente, ele pegou a chave de seu carro, foi até a garagem, pegou o carro e foi ver o que tinha acontecido. Foi quando ele encontrou o carro de Sherry com as portas abertas, com a bolsa dela dentro do banco de passageiros. O carro ainda estava ligado e as correspondências estavam no chão. Logicamente, ele percebeu que tinha algo muito errado, então ele voltou para dentro da casa e contou para sua esposa o que tinha acontecido. Os dois então resolveram ligar para o xerife. Isso tudo aconteceu na cidade de Columbia, que fica no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Então o xerife Jim Metz organizou o que foi considerado até hoje uma das maiores buscas da história do estado da Carolina do Sul. Envolveu não só a polícia local, mas a polícia estadual e também o FBI. O primeiro passo da investigação foi tentar investigar o motivo do sequestro de Sherry. A família dela era muito tradicional, eles praticamente não tinham inimigos, eles eram muito bem queridos por todo mundo na comunidade lá dessa cidade de Colômbia. Então eles pensaram num sequestro que o interesse do sequestrador era logicamente pedir um resgate. Então eles estavam esperando um dia ou outro que o sequestrador iria contactar a família. Então realmente, depois de 2 dias, ele fez a primeira ligação. Aí começou o inferno, o sadismo todo que envolveu este caso da Sherry. Então, um homem com uma voz distorcida ligou para a família de Sherry e começou a falar com a mãe de Sherry. Ele primeiramente afirmou que tinha sequestrado Sherry e, para provar que não era um trote, ele descreveu exatamente o biquíni que Sherry estava usando por baixo de suas roupas, porque antes de ir ao shopping, ela tinha ido numa festa que seria uma festa da piscina, na casa de uns amigos dela. Ele disse que Sherry estava bem, mas não tinha comido muito, mas estava se hidratando muito bem, ela tinha tomado bastante água e que eles estariam conversando normalmente e que era para a família não se preocupar, porque na manhã seguinte eles receberiam uma carta na caixa postal, na caixa de correio, explicando um pouquinho mais sobre o paradeiro de Sherry. O bizarro de tudo isso que chamou a atenção da família é que ele não pediu nada, não pediu resgate nenhum. Então imediatamente a família de Sherry contactou o xerife Jim Metz, que contactou o chefe dos serviços do correio lá da cidade de Columbia e pediu para ele abrir os correios, que eles iriam procurar essa carta antes que chegasse na caixa postal de Sherry. Então, com a ajuda do pai de Sherry e o chefe dos correios, o xerife começou a procurar a carta e realmente encontrou um envelope que estava endereçado
para a família Smith, a família de Sherry. E dentro deste envelope, eles encontraram uma carta que foi escrita à mão e teria sido escrita por Sherry. Essa é uma carta muito triste, muito chocante, e eu vou ler agora para você a carta na íntegra. Dia 1º de junho de 1985, 3h10 da manhã. Eu amo vocês todos. Últimos desejos e testamento. Mãe, pai, Robert, Don, Richard, todos meus amigos e parentes. Eu vou estar com Deus agora, então por favor, não se preocupem. Somente lembre-se de minha personalidade espirituosa e todos os momentos maravilhosos que compartilhamos juntos. Não deixe que isso arruine suas vidas e continue vivendo cada dia para Jesus. Algo bom virá disso tudo. Meus pensamentos estarão sempre com vocês e em vocês. Entre parênteses, caixão fechado. Eu amo vocês pra caralho. Desculpa, pai. Eu tive que falar um palavrão, pelo menos uma vez. Jesus, me perdoe. Richard, meu querido, eu realmente amei e sempre vou te amar e aprecio todos os nossos momentos. Mas eu vou te pedir uma coisa. Aceite Jesus como seu salvador. Minha família foi sempre minha melhor influência. Desculpe pelo dinheiro do cruzeiro. Por favor, vá em meu lugar quando puder. Me desculpa se algum dia eu desapontei vocês. Tudo que eu queria era que se orgulhassem de mim, porque eu sempre tive muito orgulho de minha família. Tem tanta coisa que eu queria falar que poderia ter falado antes. Bom, eu amo todos vocês. Eu sei que vocês também me amam e sentem minha falta. Mas se todos vocês continuarem unidos como sempre fomos, e sei que vocês podem e vão fazer isso. Não fiquem nervosos ou tenham ódio. Tudo funciona para o bem, para aqueles que amam o Senhor Deus. Com todo o meu amor, para sempre. Amo todos vocês do fundo do meu coração. Assinado, Sharon Smith. Observação. Vovó, eu te amo muito. Eu sempre senti que sou sua favorita. E você sempre foi a minha favorita. Te amo muito. O FBI e todos os investigadores neste ponto já suspeitavam que Sherry já estaria morta. Eles enviaram essa carta para um laboratório para análises. Então a família Smith recebeu mais uma ligação do sequestrador. Yes, I have. Do you believe me now? Well, I'm not really sure I believe you because I haven't had any word from Sherry. And I need to know that Sherry is well. You'll know in 2 or 3 days. Why 2 or 3 days? Call the search office. Mais tarde, ele ligou novamente, agora dando muitos detalhes do sequestro em si. Ele disse que quando viu Sherry parando seu carro nas caixas de correio, ele decidiu parar o carro perto de Sherry. Ele desceu do carro e começou a tirar fotos de Sherry. Logo depois, ele apontou uma arma para Sherry e a forçou para que entrasse no carro. Ele continuou dizendo que estava tudo bem e que na manhã seguinte ele iria liberar Sherry. Mas antes de desligar, ele começou a dizer coisas bizarras. I want to tell you one other thing. Sherry is now part of me. Physically, mentally, emotionally, spiritually, our souls are one now. Naquela época, precisavam-se de 15 minutos para poder rastrear completamente uma ligação. A ligação foi mais curta que isso, então a polícia não tinha muita ideia do local exato. A única coisa que eles sabiam é que a ligação teria vindo de um telefone público naquela região de Colômbia. Então, no dia seguinte, mais uma ligação do sequestrador. Okay, 4:58 a.m. No, I'm sorry, hold on a minute. 3:10 a.m. Saturday, the 1st of June. She handwrote what you received. 4:58 a.m. Saturday, the 1st of June. Okay, Saturday, the 1st of June, 4:58 a.m. Became one soul. Became one soul. What does that mean? No questions now. Please, to our Sheriff Metz, search no more. Blessings are near. Do not kill my daughter, please. I mean, We please. love and miss y'all.
Get good rest tonight. Goodbye. Wait a minute. He's gone, Mom. Depois dessa ligação que tinha sido gravada e pelo erro que ele cometeu nos horários, né? Primeiro ele tinha falado 3h10 da manhã, depois ele falou 4h58, os investigadores acreditavam que Sherry teria sido morta exatamente às 4h58 da manhã, quase 2 horas depois de ter escrito a carta com os últimos desejos. E no dia seguinte, como esperado, o sequestrador fez mais uma ligação muito misteriosa para a família de Sherry. Hello? Listen carefully. Take Highway 378 west to Traffic Circle. Take Prosperity exit. Go 1.5 miles. Turn right at sign. Moose Lodge number 103. Go 1/4 mile. Turn left at White Frame Building. Go to backyard. 6 feet beyond. We're waiting. God chose us. Logo depois dessa ligação, que aconteceu há 5 dias depois do sequestro, a polícia se dirigiu imediatamente para o local indicado pelo sequestrador. Infelizmente, eles encontraram o corpo sem vida de Sherry. Ela já estava em avançado estado de decomposição, o que levou os investigadores a acreditar que ela realmente tinha morrido no dia 1º de junho de 1986, às 4h58 da manhã. Provavelmente o sequestrador queria ganhar tempo. Os investigadores achavam que ele queria esperar um pouco até revelar o local do corpo, porque ele queria que as evidências do crime fossem eliminadas. Infelizmente, devido ao estado de decomposição do corpo, eles não conseguiram identificar qual foi a causa da morte. Mas eles encontraram resíduos de duct tape, aquela silver tape de skatista, que estaria na boca e no nariz e no cabelo de Sherry. E também o sequestrador teria cortado um pedaço do cabelo de Sherry, o que levou os investigadores a acreditar que ele era muito frio, calculista, mas também sofisticado e organizado. O FBI, e os investigadores também ficaram impressionados de como ele fez com tanta precisão as instruções para levar até o corpo de Sherry, o que levou eles a acreditar que o criminoso, o assassino, teria voltado para o local do crime, onde estava o corpo de Sherry, algumas vezes, e o corpo de Sherry seria como um troféu, alguma satisfação, mesmo uma satisfação sexual do sequestrador. Então o setor do FBI, que você já deve conhecer se você assistiu aquela série Mindhunter da Netflix, eles têm esse setor de Behavioral Science, de ciência do comportamento. Então eles começaram a descrever um provável perfil deste assassino. Então eles achavam que esse assassino teria entre 30, 35 anos ou mesmo 28, alguma coisa assim. Seria divorciado, com um casamento que falhou terrivelmente, teria um filho e que provavelmente ainda vivesse com seus pais. Neste perfil, eles também achavam que o sequestrador já teria sido fichado pela polícia, provavelmente com acusações de ataques sexuais. Mas o drama não acabou, não. Durante os preparatórios do funeral de Sherry, ele ligou de novo e pediu para falar com Dawn, que era a irmã de Sherry. Ele disse que enviaria as fotos pelo correio, as fotos que ele tinha tirado do Sherry no dia do sequestro. E ele também disse que estava arrependido e que as coisas tinham saído do controle e infelizmente ele teve que matar Sherry. Ele também disse que a única intenção dele era fazer amor com Sherry, mas primeiramente ele não falou Sherry, ele falou Dawn, que era o nome da irmã de Sherry. Depois ele se corrigiu e falou que a intenção dele era somente fazer amor com Sherry. Ele também disse que estava pensando em se matar, mas que se ele não se matasse, ele se entregaria no dia seguinte. Os investigadores sabiam que isso era mentira, que ele não estava pensando em se matar e também não estava pensando em se entregar. Na mesma noite, depois do funeral de Sherry, ele ligou mais uma vez e pediu para falar com a mãe e a irmã de Sherry. Ele queria contar os detalhes de como Sherry tinha sido morta. Então ele começou a dizer que eles conversaram bastante durante a noite e que ela disse que estava pronta para morrer. Depois ele teve relações sexuais com Sherry e depois perguntou como ela queria morrer. Ele deu duas opções: por overdose de medicamentos ou por sufocamento. Ela escolheu a segunda opção, então ele a sufocou com essa silver tape, colocando
esta fita no nariz e na boca de Sherry até ela parar de respirar. 2 semanas após o sequestro de Sherry, mais uma garota foi sequestrada. O nome dela era Deborah Helmick. Ela foi sequestrada na frente do trailer que ela morava com sua família. Os pais dela estavam dentro do trailer, então, segundo o vizinho que testemunhou a cena, um carro passou e agarrou Deborah, colocando ela à força dentro do carro. Então, depois disso, eles não tiveram mais nenhuma notícia. Ele não tinha ligado nem tinha procurado a família de Deborah. Deborah era bem parecida com Sherry, tinha as mesmas características físicas, era loira, de olhos azuis, muito bonita, mas com uma grande diferença. Deborah tinha somente 9 anos de idade. Como as características do crime foram bem parecidas, as autoridades tinham certeza que eles não estavam lidando com um sequestrador, mas sim um serial killer, um assassino em série, e eles tinham certeza que ele continuaria matando, então eles teriam que agir o mais rápido possível. Então eles continuaram com o perfil do sequestrador, e eles adicionaram que ele seria uma pessoa de baixa autoestima, provavelmente obeso, e também que era tímido e não tinha muita facilidade para conversar com as pessoas. Apesar de não ser atraente para mulheres, ele seria muito educado, mas esses 2 crimes teriam despertado uma compulsão nele e ele começaria a abusar de bebidas alcoólicas ou drogas e também perderia muito peso e entraria em depressão e também começaria a falar sobre os crimes. Depois de alguns dias sem ligar para a família de Sherry, ele ligou de novo. Ele fez uma ligação a cobrar e se identificou como Sherry Smith. Então, ele começou a falar com Dawn, que era a irmã de Sherry. Ele disse: "Você sabe que Deus quer que você se junte a Sherry. É só uma questão de tempo. Pode ser este mês, este ano, mesmo o ano que vem, mas você não pode se proteger o tempo todo." Logo depois, ele disse que tinha também sequestrado Deborah Helmick, a outra menina, e começou a dar novamente instruções precisas em como encontrá-la. Ele terminou a ligação dizendo que Deborah estava esperando por eles e disse que Deus nos perdoe. Mas a diferença foi que desta vez ele não usou nenhum aparelho para distorcer sua voz. Ele ligou com sua voz natural. E, logicamente, logo depois das instruções, a polícia foi tentar encontrar e realmente achou o corpo da menina de 9 anos, da Deborah Helmick. A Dawn, ela estava apavorada, logicamente, mas ela tentou ficar com ele na linha por 15 minutos, mas infelizmente não deu. Mais uma vez, eles não conseguiram rastrear essa ligação. O corpo de Deborah apresentava praticamente as mesmas características que Sherry. Ela também tinha resíduos de fitas adesivas no nariz e na boca e provavelmente teria morrido por asfixia ou sufocamento. Enquanto isso, um laboratório chamado SLED estava acabando de fazer as análises na carta de Sherry. E surpreendentemente, eles encontraram o que seria a única evidência física deste caso. A carta de Sherry teria sido escrita em um bloco de notas, esses como se fossem um caderninho de notas. Então, o que eles fizeram? Um dos analistas teve uma ideia. Ele decidiu usar um equipamento chamado ESTA, que identificou quase microscopicamente impressões deixadas no papel que seriam das folhas que teriam sido escritas antes das cartas de Sherry. Então, alguém escreveu alguma coisa nas folhas que estavam antes dessa carta de Sherry e tirou a folha, mas essas marcas ficaram. Então, esse equipamento conseguiu identificar. E essas marcas ou impressões que foram encontradas tinham 2 coisas. Primeiro, era uma lista de compras, como se fosse uma lista de supermercado. E depois tinha um nome, que não deu para identificar o que era, mas também tinha um número de telefone com 9 dígitos. Então, faltava um dígito só, porque a combinação do telefone dos Estados Unidos eram 10 dígitos naquela época. Então, esse laboratório estava tentando encontrar. Eles encontraram primeiro o código, o código que era do estado de Alabama, e também encontraram o código da cidade Huntsville. Então eles começaram a fazer uma investigação e encontraram 10 números de telefone que provavelmente seriam um dos telefones
que estava marcado neste papel. Então os esforços desse laboratório valeu a pena, porque um desses números de telefone realmente tinha recebido várias ligações de Columbia, que ficava na Carolina do Sul, que era a cidade que Sherry tinha sido sequestrada. E mais exatamente, essas ligações estavam vindo de uma casa que ficava exatamente 24 quilômetros da casa da família de Sherry. As ligações teriam sido feitas algumas semanas antes do sequestro de Sherry. E esta casa pertencia ao casal Shepard, Alice e Sharon Shepard. A polícia imediatamente foi investigar e questionar Alice Shepard e sua esposa. Então ele realmente confirmou que fez várias ligações para Huntsville porque o filho dele estava no exército, ele servia o exército e a base dele ficava em Huntsville, mas ele estaria de férias quando os crimes aconteceram. E realmente a polícia confirmou que o casal não estava lá, eles estavam realmente de férias. Então a história se confirmou e eles não foram considerados suspeitos. Então um agente do FBI chamado McCarthy começou a descrever esse possível perfil do sequestrador para o casal Shepard. E imediatamente eles olharam um para o outro e falaram: é o Larry. Este cara que vocês estão falando é o Larry Gene Bell. Incrivelmente, o perfil que o FBI traçou estava quase perfeito. Larry Gene Bell era um cara de 37 anos, divorciado, com um filho. O filho morava com a ex-mulher. Ele foi descrito por Alice Shepard como um cara tímido e um pouco com sobrepeso, mas muito educado e muito organizado. Então, Alice Shepard, o dono da casa, contratou o Larry Gene Bell para trabalhar como caseiro durante essas 6 semanas que eles estariam de férias. E a esposa de Alice Shepard se lembra claramente que ela escreveu num caderninho de notas o número de telefone de seu filho, se acaso Larry Gene precisasse de alguma coisa. Então foi aí que ele ligou para Huntsville. E também posteriormente descobriram que as ligações que tinham sido feitas para a casa de Sherry teriam vindo dessa casa do casal Shepard. E para comprovar, o FBI mostrou a gravação daquela ligação que ele fez sem o equipamento para distorcer a voz. Aí o casal não tinha mais dúvidas que o criminoso era Larry Gene Bell. Na manhã seguinte, eles prenderam Larry Gene Bell quando estava saindo para trabalhar na casa de seus pais. Enquanto isso, a polícia estava fazendo um mandato de busca e apreensão na casa do casal Shepard, no quarto onde Bell estava dormindo. Foi aí que eles encontraram as evidências do crime. Eles encontraram 6 fios de cabelos que posteriormente foram identificados como Sherry, e também encontraram o selo, uma cartelinha com os selos que eram idênticos aos selos que ele tinha usado para mandar a carta do testamento de Sherry. E também encontraram várias revistas pornográficas também ligadas com o sadomasoquismo. Como previsto pela polícia, ele já tinha passagens pela polícia por crimes sexuais. Ele tentou sequestrar uma mulher de 26 anos e também uma menina de 19 anos. Até que ele foi pego, passou 21 meses na cadeia e depois saiu em liberdade condicional. Larry Gene Bell nunca confessou os crimes. Ele sempre desconversava quando era questionado. Durante as investigações, e durante interrogatórios, ele sempre falava que não tinha matado ninguém. Mas ele chegou perto de uma confissão. Ele disse que o Larry Gene Bell, que estava sentado lá naquele momento, não seria capaz de matar ninguém. Mas o mau Larry Gene Bell, sim, poderia ter matado essas meninas. Em janeiro de 1986, Larry enfrentou seu primeiro julgamento pelo assassinato e sequestro de Sherry. E depois de um mês que os júris estavam escutando os testemunhos, um cara lá que era o promotor de acusação, ele levou para o julgamento a caneta que Sherry tinha escrito a carta, que foi encontrada na casa da família Shepard, no quarto de Bell. Ele levantou e disse: foi com essa caneta que a Sherry teve coragem de escrever seu último testamento e seus últimos desejos. E vocês terão coragem de assinar a sentença de morte dele com essa caneta? O veredito saiu em 47 minutos e Larry Gene Bell foi considerado culpado pelo sequestro e assassinato de Sherry, e a punição seria pena de morte por cadeira elétrica ou injeção letal. Ele foi julgado separadamente pelo sequestro de Deborah Hammack, mas também foi condenado à morte e à mesma punição, que seria pena de morte. Larry Gene Bell escolheu ser eletrocutado por cadeira elétrica e em outubro de 1996
foi executado. Este caso ficou muito conhecido, foi um caso muito sádico, muito triste e acabou virando documentários e também livros. A mãe de Sherry escreveu um livro em homenagem a ela. Outros autores escreveram livros. Tem um documentário que eu vou deixar o link na descrição para você, que tem várias imagens e vídeos sobre da família de Sherry. E também tá no Mindhunter, que é o livro, né, que inspirou a série do Netflix. Este caso não está na série do Netflix, mas você pode encontrar muitos detalhes desse caso no Mindhunter, no capítulo que fala sobre o crime de Sherry, ok? E também sobre o assassinato de Deborah. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem alguma sugestão, se não gostou também deixa um comentário falando por quê, porque as críticas também são bem-vindas para a gente poder melhorar, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever aí para dar aquela força, tá bom?